Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre atletismo. Nós vamos falar sobre esse esporte em alusão à data que aconteceu no sábado, no dia 9. Essa modalidade ela é muito praticada em maratonas, em marchas, em corridas, saltos e também arremessos. E para falar melhor a respeito desse esporte, nós convidamos o atleta que também é professor, o Diego Teles, que ele está hoje conosco de forma online e vai falar um pouquinho melhor para nós em relação a esse esporte. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigado pelo convite, pelo Bom Dia Entrevistas, e vamos contribuir então para o conhecimento, apesar do esporte ser tão antigo, como a gente já sabe, né? Mas vamos aí contribuir para o conhecimento específico e geral dessa modalidade. Com certeza. Professor, já vou iniciar lhe perguntando qual que é a importância desse esporte, que ele é tão conhecido, muitas pessoas praticam. Quais são os benefícios que a corrida tem para o nosso corpo? A corrida, ela é o esporte básico que dá sustentação para todos os demais, né? Então, a importância da corrida dentro do meio esportivo é pelo seu movimento natural, que ele dá suporte para qualquer outro esporte ser praticado, seja um esporte da própria modalidade de atletismo, como de uma outra modalidade que não exija tanta mobilidade. Por exemplo, numa partida de voleibol, apesar de não haver a corrida presente de forma intrínseca, em certos movimentos, em certos momentos, a corrida acontece lá. Então, quer dizer que para qualquer esporte ser realizado, a corrida está presente. E os benefícios, a gente sabe que historicamente são relatados, né? E tanto é que são relatados e recomendados pela classe médica, pela classe da educação física, como um dos principais fortalecedores do sistema imunológico e também fortalecedor do sistema cardio e respiratório. Essa movimentação da corrida oferece para o coração e para os pulmões uma exigência bem além daquela do normal do nosso dia a dia, que com o tempo praticado, com o tempo exercitado, esse esforço no coração e nos pulmões pela corrida, vão ocasionar aí diversos benefícios, né? Não só para o coração e para os pulmões, mas também para todo um sistema, né? Para o sistema digestório, para a capacidade de resistência muscular, aumento da própria oxigenação cerebral. Então a corrida ela está associada a diversos benefícios e também como profilaxia, né, no combate a diversas mazelas que hoje, até contemporaneamente, a gente tem muita incidência, como por exemplo a depressão, né? A corrida é uma excelente produtora de serotonina, de dopamina, de endorfinas, né? Quem pratica sabe de toda essa situação pós-corrida e principalmente se levada com certa disciplina. Realmente, e é um esporte também praticado por todas as idades, né, professor? Tanto as crianças, os jovens, os adultos. Eu gostaria de saber, assim, algumas pessoas têm dúvida, né? Existe um modo certo de nós corrermos? Por exemplo, a posição do pé, o ritmo, a postura. Há um jeito certo de fazer essa corrida? Beleza, vamos então pegar ali em duas partes, né? Primeira parte, é um esporte democrático, né? Você pode pegar tanto uma criança, um pré-adolescente, um adolescente e colocar a treinar a corrida, como pode também numa pessoa que nunca treinou corrida e que a partir dos 60 anos de idade resolve correr, é possível a aplicação de um treinamento programático para essas pessoas de maior idade. E, indiferente da idade, os benefícios serão praticamente os mesmos. Obviamente que uma pessoa de 60 anos terá um pouquinho mais de dificuldade de iniciar um treinamento programático de corrida do que um pré-adolescente, um adolescente lá de 14, 15 anos de idade. E em relação à segunda pergunta, é o seguinte, existe muito hoje em voga na corrida uma bateção na tecla da mecânica de corrida. Se tu pegares um animal e tentar construir o movimento da corrida no animal, tu não vais conseguir. Então prova-se que para o ser humano, que não deixa de ser um animal, mas racional,
tu querer aplicar um modo certo de corrida não vai funcionar tanto. O que tu podes é fortalecer a musculatura, fortalecer o sistema como um todo, no ser humano, no praticante da corrida, para que ele possa ter uma corrida com menos gasto de energia, uma economia de corrida. Mas um jeito certo de movimentar o corpo, um jeito certo de pisar no chão, um jeito certo de movimentar as pernas, de inclinação do corpo, é quase como se eu quisesse impor um jeito certo de segurar um garfo, um jeito certo de segurar uma colher para levar a comida até a boca. Cada um tem o seu jeito, apesar de uma certa etiqueta convencional existente, mas se você quiser impor um jeito de você pegar a caneta para escrever, tu vai limitar a capacidade daquela pessoa na escrita e assim também na corrida. A questão é fortalecer esse praticante da corrida, seja de qual for a idade, para que a musculatura dessa pessoa, as articulações dessa pessoa, o sistema circulatório e respiratório sejam robustos o suficiente para que ele possa economizar em corrida. Mas uma mecânica de corrida perfeita é quase impossível. Em contraponto, se você pegar um atleta de alto rendimento, de elite, de alto nível, tu vais perceber que sim, o movimento de corrida daquele atleta é muito mais bonito, às vezes, do que um atleta amador. Mas ao contrário também, às vezes tu vais pegar um atleta de elite com um movimento totalmente antiestético no seu movimento e comparado com um atleta amador, muito feio o jeito desse atleta de elite correr, mas ele tem uma eficiência de corrida muito maior que o atleta amador. Então, quebra-se o mito de que existe uma maneira certa, mas sim o condicionamento e a orientação certa. Você buscar pessoas que tenham conhecimento de causa, conhecimento acadêmico, conhecimento de vivência da corrida, e aí sim, nesse conhecimento embasado, buscar apoio e amparo para um treinamento bem orientado e bem programado. Com certeza, e principalmente para quem assim já corre há muito tempo, buscar essa orientação, né, de uma forma que vai beneficiar mais a pessoa, como o professor comentava, né, não tem um jeito certo de correr, mas tem essa orientação que acaba ajudando bastante, né. Falando de uma outra questão, professor, o atletismo, né, como nós comentávamos no início da entrevista, ele é um esporte muito antigo, mas eu gostaria de saber, na sua avaliação, em questão assim de nível de Brasil, como está assim esse esporte aqui no nosso país? Como o senhor avalia o atletismo aqui no Brasil? Vamos lá. O nosso problema no atletismo brasileiro é crônico, antigo, ou seja, é histórico o nosso problema. A gente só tem alguns períodos, alguns momentos da história do Brasil em que a gente teve uma aplicação em massa de investimento financeiro, né? Falando de meio financeiro no esporte do atletismo, em todas as modalidades, e a gente só teve alguns momentos de aplicação de cultura, de execução, né, do esporte em si, da corrida, do atletismo em si, suas modalidades. A gente não tem uma continuidade, sejam nos municípios, nos estados e na União, sejam também nas entidades privadas, que são os clubes, né? Eu vou pegar um exemplo, talvez não seja a melhor forma, né, de a gente fazer comparação, mas é a melhor forma da gente entender. O que precisaria no Brasil existir? Uma escolarização do atletismo, começando lá, contínua, permanente e ininterruptamente na escola, não só para o atletismo, mas para todas as modalidades esportivas, com investimento financeiro em massa e culturalização do esporte. Por exemplo, na Jamaica, por que o atletismo da corrida de velocidade se popularizou? Porque a mídia e a comunidade, a população, o governo, as empresas se uniram para criar eventos esportivos que são transmitidos em rede nacional. Porque aqui no Brasil a gente só tem uma massificação de esporte, de culturalização e midificação, né? Ou seja, a mídia é muito forte, e os demais esportes, por sua má organização, não só por falta de dinheiro, acabam deixando de ter esse espaço. E outra questão é
a academização do esporte, ou seja, as universidades deveriam ser as alavancas de saída do amadorismo para o profissionalismo do atletismo e para qualquer outra modalidade esportiva também, seja a universidade pública ou privada. Uma universidade deveria ser um centro, um polo de produção de atletas, uma indústria de atletas realmente, tanto para o treinamento de qualidade de vida, né, para a pessoa, para a comunidade em geral, como para aquela pessoa que deseja no esporte fazer o seu meio de vida. Começa pela possibilidade das universidades oferecerem bolsas de estudo. E aí, na comparação, de novo, os Estados Unidos é precursor e exemplo pleno dessa possibilidade. O atleta que sai do ensino médio, que é o high school nos Estados Unidos, e vai para a universidade, tem uma habilidade esportiva, ele é direcionado diretamente para um esporte, para uma equipe esportiva de alto rendimento, com acesso a uma bolsa de estudos e cobrado nessa bolsa de estudos para que estude com qualidade, para que tenha resultados e para que dê resultados também no esporte que venha praticar. Então a gente tem um problema crônico, antigo e permanente no esporte, que é a falta de investimento e somente momentos de investimento e atenção. A gente pode presenciar isso agora pelas Paralimpíadas e pelas Olimpíadas, pelos Jogos Olímpicos. A gente ficou descobrindo nomes e modalidades esportivas, nomes de atletas, somente agora. Só que ninguém vê o que durante 4 anos antes aquele esporte, aquela modalidade e aquele atleta enfrentou para chegar numa Olimpíada, né? No Brasil é heróico a equipe ou o atleta que consegue chegar a um nível olímpico com toda essa problemática que nós temos. Realmente aí são fatores antigos, né? Como o professor comentou, né? Realmente a gente acaba conhecendo os atletas nesse período, né? No período das Olimpíadas, porque antes é bem difícil, assim, nós ouvirmos falar desses atletas, né? Sendo que teve todo um trabalho muito antes daquelas datas, né? Bom, professor, agora gostaria de falar um pouquinho de ti também. O senhor é corredor há muito tempo, né? Também pratica outros esportes, né, como, não sei se eu posso considerar esporte a yoga ou uma prática, mas eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da sua experiência nesse esporte, no atletismo e também das outras modalidades que você pratica e contasse também um pouquinho como que você iniciou no atletismo e como que você dimensiona, assim, né, como que é a sua visão dentro desse esporte para você mesmo, assim. Legal, interessante esse questionamento. Bom, eu comecei no atletismo no ano de 1993, competindo pela minha primeira vez, no ano de 1993, quando eu tinha então 13 anos, num evento que na época se chamava Mini Maratona Sesc. Então foi no Sesc de Erechim, pela unidade de Erechim, que realizou esse evento, e o Sesc muito presente na minha vida esportiva, em função de ser tanto a primeira como diversas competições das quais eu participei. E de lá para cá, de 1993 até os dias de hoje, então, já em 1994 para 95, eu me profissionalizei no esporte, ou seja, eu não tive minha carteira de trabalho assinada, mas eu comecei a me dedicar de forma profissional a essa modalidade esportiva, ou seja, estudando, trabalhando meio turno e praticando o atletismo, a corrida de fundo, que a gente chama, que é a de longa distância, e a de meio fundo, que é a de média distância, cotidianamente, diariamente, né, com pausas raras durante o ano, até os dias de hoje. Então, de 1994, 95 até agora, são 26 anos de prática de atletismo. E nesse período, de lá para cá, obviamente, né, mudanças, transformações, mudanças de cidade, todo um processo de adequação, a estudar, trabalhar, tentar conciliar o treino e as competições com o trabalho, porque no Brasil, tu conseguir somente se dedicar a um esporte, tu conseguir viver financeiramente daquele esporte, é muito raro, né? São poucas as modalidades esportivas. E mais difícil ainda é uma modalidade individual.
em que tu depende somente de ti, tu não tem uma equipe multidisciplinar cuidando de tudo para ti, tu tem que correr atrás de patrocínio, tu tem que correr atrás de treinamento, de descanso, de alimentação, de viagens, de federação, então você tem que estar em movimento e em função de muitas coisas para conseguir somente do esporte viver. Então eu tive que, nesse tempo, conciliar estudo, trabalho, treinamento, competições, né, a vida social, de certa forma, às vezes, muitas vezes, abdicada. E o que acontece? Eu fui crescendo, obviamente, no atletismo, tive possibilidades de competições de diversos níveis em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em todo o sul do país, participando da famosa Corrida de São Silvestre, que no ano de 2013 eu fui o 100º colocado, ou seja, a posição número 100, de mais de 30 mil participantes. Depois participei mais algumas vezes, também me posicionando nessa posição, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. E nesse período tive a oportunidade de representar algumas empresas de Erechim que me patrocinaram, o SESC, principalmente, muito presente nas competições do próprio SESC, pude representar o município através do SESC, e representei por muito tempo o Clube de Atletismo Chapecó, de Santa Catarina, pois a estrutura de política esportiva do estado de Santa Catarina está um pouquinho ou muito mais à frente do estado do Rio Grande do Sul, então a gente acaba, normalmente, atletas do sul do país se filiando por Santa Catarina para competir. E nesse tempo aí eu tive vários resultados importantes para a minha carreira, que talvez não foram tão divulgados em função do pouco acesso que a gente tem à mídia, apesar de que agora, com o advento das redes sociais, a gente pôde divulgar muito, né, não teve muito acesso, mas de forma geral, de forma massificada, os nossos resultados ficam mais restritos ao meio que nos compete mesmo, né? E eu sou professor de yoga, na verdade, que não dá para considerar um esporte. É uma metodologia de uma prática, né, que acaba se conectando a uma filosofia, a um modo de vida, mas que contribuiu muito no meu processo de crescimento para a corrida. Depois que eu comecei a praticar e me formei professor de yoga, eu comecei a aplicar métodos e técnicas do yoga para a corrida e tive melhoras absurdas, assim, tanto na minha performance de treino como de competições, seja no lado físico como também psicológico, fisiológico, né? Foram atividades que se complementaram aí com o tempo. Realmente aí, professor, uma grande trajetória, né? Aqui em Erechim muitas pessoas lhe conhecem porque também já viram o senhor pelas ruas correndo. Eu também já vi o senhor várias vezes aqui pelas ruas de Erechim e realmente, né, tens uma grande trajetória aí e como comentaste aqui conosco, né, desde 1993. Então realmente é um esporte assim que tu aprende muito com ele, né, correndo, praticando. Professora, minha outra pergunta é no sentido assim, um sentido assim um pouco mais da prática do esporte, né? A corrida em si. O que seria melhor ou se tem diferença a corrida de rua com a corrida da academia, corrida de esteira? Qual seria a melhor, assim, na sua avaliação? Tem diferença em relação aos benefícios que vai trazer para a nossa saúde? Como você vê a corrida de rua com a corrida de academia? Então, vamos lá. Sendo assim bem pragmático, uma esteira em relação à rua, né, ou à pista de atletismo, quem corre por ti é a esteira. No momento que você vai para a rua ou vai para a pista, tu percebe que o esforço e a mecânica de corrida é diferente, é muito maior na rua. Tá errado correr na esteira? Não, não tá errado. Vai te condicionar menos correr na esteira do que correr na rua? Sim, vai te condicionar menos você correr na esteira do que correr na rua. Até porque a esteira te dá uma falsa impressão da mecânica correta da tua... Correta não, mas a mecânica natural da tua corrida. Então, a corrida na esteira, dentro da academia, ela é útil para quê? Para gerar um aquecimento, uma vascularização
dos músculos do teu corpo, para então tu ir lá fazer aquela atividade específica da academia, da musculação principalmente, ou de um exercício funcional. Tem pessoas que conseguem fazer treinamento e ótimo condicionamento na esteira, mas se você pegar e fizer um teste com 2 pessoas, tu pode ter certeza que aquela pessoa que está treinando na rua, ela está tendo um condicionamento muito mais importante do que aquela que está na esteira. E tanto é que a corrida ao ar livre ela é muito mais descontraída, muito mais tranquila e até mentalmente mais desopilante do que você correr numa esteira em que o ambiente é sempre o mesmo e o ambiente às vezes fechado, com pouca renovação do oxigênio. Então existe sim uma diferença bastante importante de você pode correr de vez em quando na esteira, mas não usar a esteira como um meio de treinamento de corrida. Se você tiver que fazer um treino de maior qualidade, envolvendo força e velocidade, a esteira vai ficar limitante para ti. Então, num dia de chuva, num dia de muito frio, num dia de frio e chuva, utilizar uma esteira, ok, é interessante, é importante. Mas deve haver um treinamento mais predominante na rua, na pista, ao ar livre, do que na esteira. Olha só, realmente aí são dicas bem importantes, né, para quem depois dessa conversa aqui vai começar a praticar a corrida e quem já pratica vai ficar bem informado, né, em relação a todos esses benefícios que a corrida traz para o nosso corpo, para o ser humano e que na saúde como um todo, né. Professor, nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, que passa tão rápido, né? E eu gostaria de te agradecer novamente pela sua participação aqui conosco, de falar um pouquinho sobre esse esporte tão importante, né? E que traz aí tantos benefícios para o nosso corpo. Muito obrigada. Eu que fico mais uma vez grato pela oportunidade, pelo momento, né? Um esporte que é tão praticado no mundo, tanto cresce, né? A gente vê tantos eventos de corridas de rua voltado tanto para atletas de elite, de alto nível, como para atletas amadores e que são simpatizantes do mesmo. Fico grato por poder trazer essas informações que, obviamente, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia detalhar muito mais cada assunto e agradecer mais uma vez ao Jornal Bom Dia por essa oportunidade. É sempre importante para um esporte que é midiático, mas ao mesmo tempo não tem tanta vascularização aí no meio da imprensa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, e a você que nos assiste, então, muito obrigada também pela sua participação, pela sua audiência. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.